Boa noite, meus queridos, Igreja do Senhor Jesus. Queremos dar boas-vindas a todos, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe seus corações, suas vidas nessa noite com a sua palavra, aquecendo o seu coração através dos louvores, esse culto abençoado. Meus amados, vamos fazer uma oração para darmos início. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que Tu nos dás de, nesse dia que separamos para o Senhor, guardamos para Ti. Ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha fortalecer a nossa vida, venha alegrar cada coração, Senhor. Ó Deus, que o Espírito do Senhor venha aquecer as nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa noite, de, como Igreja do Senhor, celebrar o Seu nome. Obrigado, Senhor, abençoa-nos, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus amados, sejam bem-vindos todos vocês. Nós teremos agora um momento de adoração ao Senhor, vamos louvar o Senhor. Aleluia, que o Senhor possa reinar na sua igreja, na vida de cada um. Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, que fala sobre os deveres espirituais. Nós temos deveres diante de Deus, queridos. E o autor de Hebreus, ele diz assim, a partir do verso 7, falando sobre esses deveres espirituais. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado na graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Possuamos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido
para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus. Pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Que Deus nos abençoe. Diz o texto que por meio de Jesus, no verso 15, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então vamos adorar o Senhor e que nós possamos confessá-lo nessa noite com o nosso louvor, com a nossa adoração, com o nosso coração, em nome de Jesus. Sobre a terra seca, nossos corações declaramos: vem, Senhor. Sobre os desertos de todas as nações declaramos: vem, Senhor. Rio de justiça, vem com tua cura, com tua presença. Teu povo te adora e proclama o teu louvor. Sobre a terra seca, os nossos corações declaramos: vem, Senhor. Sobre os desertos de todas as nações declaramos: vem, Senhor. Rio de justiça, vem com a tua cura, com a tua presença. Teu povo te adora e proclama o teu louvor. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que meu Redentor vive e como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da sua glória. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que meu Redentor vive e como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da sua glória. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei
Amém. Nosso Redentor, eterno Deus, Ele vive e reina. Meus queridos, agora eu queria ler um texto da Bíblia que está em Malaquias, esse momento que também é de adoração, quando nós devolvemos o nosso dízimo e damos as nossas ofertas, também é adoração. Malaquias, capítulo 3, diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor fará de nós terra deleitosa. E eu queria orar agradecendo a Deus, né, por esse momento em que nós estaremos dizimando, louvando, adorando a Deus. Vamos adorar a Deus, irmãos, e que Deus nos ajude nesses dias a sermos fiéis a Ele. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habitarás. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem Graças a Deus, né, irmãos, que temos esse privilégio de adorar a Deus com nossos dízimos e nossas ofertas, e que Deus nos abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de dizimar na tua casa, ofertar. E eu quero pedir por cada um, Senhor, que assim o fez, que o Senhor estenda a sua mão cheia de graça, liberando sobre a vida dos teus servos, dos teus filhos, liberando, Senhor,
a preciosa graça do Senhor, cuidando de cada um. Ó Deus, não permita que falte na casa do órfão e da viúva, e que o teu povo continue sendo fiel ao Senhor, naquilo que o Senhor mesmo tem dispensado sobre suas vidas. Obrigado pela vida dos teus filhos, obrigado pelos dízimos e ofertas recolhidos na tua casa. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados, agora teremos esse momento da meditação da palavra do nosso Deus. Tempos difíceis. E o tema da nossa meditação nessa noite é: qual é a tua história, né? Todos nós, Deus escreveu as nossas histórias e nós temos uma história diante do céu. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram contados e determinados quando nenhum deles existia, né? E eu queria ler então o livro de Daniel, capítulo 1, profeta Daniel, que diz assim, no capítulo 1, a partir do verso 1: No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com os vinhos que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, viria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da sua idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e se nos deem legumes a comer e água a beber, então se veja diante de ti vossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora,
A estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Senhor, muito obrigado por essa palavra que acabamos de ler, palavra do Senhor, falando da vida dos teus filhos, dos teus servos. E nós te pedimos que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Sabemos que o Senhor escreveu também as nossas histórias. O Senhor tem nossos dias todos contados diante do Senhor, determinados. Há uma história escrita pelo Senhor a respeito de cada um de nós. E eu peço pela sua igreja nessa noite, que o Senhor levante o seu rosto sobre o seu povo e que o Espírito Santo possa ministrar no nosso coração a tua palavra, de maneira que nós sejamos tocados, transformados, abençoados, fortalecidos. Deus, em nome de Jesus, abençoa esse momento, abençoa cada um no seu lar, assistindo, ó Deus, esse momento, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, e fala aos nossos corações, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, qual é a tua história? O que você tem feito, tem vivido? Como você procede nesses dias diante do Senhor? Daniel, seus amigos, tiveram uma história com Deus. E nós precisamos, e sabemos que prestaremos conta da nossa vida diante de Deus, né? Muitas pessoas falam, e os sábios dos nossos dias dizem que o homem, ele é um produto do meio. Ele é a tábua rasa, uma folha em branco. Oh Deus, não é fácil ser, nesses dias eu fico pensando, não é fácil nesses dias sermos puros diante de um mundo tão imoral, de sensualidade, de promiscuidade. Eu penso que nesses dias há um desafio em sermos honestos no meio de uma geração de tanta malandragem, de tanta coisa errada. Não é fácil nesses dias sermos íntegros na escola, numa prova, diante de situações que se deparam conosco, quando os que nos colocam, muitas vezes, em situações para até nos experimentar. Não é fácil ser honesto no trabalho, quando os que roubam estão andando de carros luxuosos e às vezes nós estamos passando dificuldades. Meus amados, nós precisamos pensar que a integridade é uma marca do servo de Deus. Olhando para Daniel, aprendemos muitas coisas, né? Daniel que viveu e prevaleceu num ambiente de total hostilidade. Como prevalecer num ambiente como vivemos na nossa sociedade de maneira que agrade ao Senhor? E eu queria compartilhar com vocês alguns pontos. Primeiro, olhando para Daniel, olhando para a vida de Daniel, aprendemos muitas coisas. Por exemplo, aprendemos, olhando para Daniel, que ele recusou
a seguir o mesmo caminho dos normais, o caminho dos homens, o caminho do mundo, o caminho dos seus contemporâneos. Os primeiros versos, verso 1 e verso 2, deixa muito claro isso. O povo de Israel estava se desviando da verdade. Judá estava entregue à idolatria de maneira tão profunda. Os reis eram homens que eram maus. O povo do seu tempo não dava ouvido ao que os profetas pregavam. Então Jesus levanta a Babilônia, os babilônicos, e os cerca. E o povo confiava no templo, mais nas coisas do que no Senhor. Há uma denúncia disso, inclusive lá em Jeremias capítulo 7. Samuel também denuncia isso. Então Deus os entregou. O templo fora saqueado, roubado, os vasos do templo foram levados para os templos dos deuses babilônicos. O preço do pecado, meus amados, é muito caro, é muito alto. A nação, por se afastar de Deus, passa a sofrer. Daniel, entretanto, confiava continuamente no seu Deus, apesar de viver numa nação que estava distante de Deus. Daniel não era fruto do meio, como eu e você não podemos ser. Nem as adversidades, nem a prosperidade e o sucesso podem nos corromper, como não corrompeu o jovem Daniel e seus companheiros. Segundo lugar, olhando para o que vivemos nos dias de hoje, e no tempo também de Daniel, olhamos que Daniel não deixou o seu coração ser nutrido, ser alimentado pelas coisas dos ímpios, pelos os conceitos dos ímpios, pela forma que os ímpios viviam. E nós podemos ver isso claramente olhando a história de Daniel. Primeiro, apesar dele ter ser arrancado da sua pátria, com 17 anos de idade, sua família fora destruída, sua vida se virara de cabeça para baixo, seu nome até foi trocado, arrancaram Daniel à força do seio da sua família, dos seus amigos, cortaram todas as suas raízes, romperam com todos os seus vínculos. Mas Daniel tinha um propósito. E nós percebemos claramente isso na sua história e na sua vida. Segundo, ele perdeu a sua nacionalidade, ele foi arrancado do seu país. Agora Daniel não tem mais uma pátria, não tem mais um governo, não tem mais uma bandeira, ele está exilado, sem chão, sem língua pátria, sem cultura. Tudo o que antes ele considerava importante foi jogado numa lata de lixo. Perdeu a sua nacionalidade. E ainda, em terceiro, ele perdeu a sua liberdade, coisa preciosa, né? Ele foi levado cativo. Ele não é mais o dono da sua própria vida, sua agenda, o seu tempo, as suas escolhas, a sua vocação. Ele não tem mais controle sobre isso, não é mais dono. E ainda nós vemos que ele perdeu as raízes da sua religião. O templo em que ele participava fora saqueado, incendiado. Os tesouros da casa de Deus foram roubados. Os vasos, os jarros consagrados agora eram usados para os bacanais na Babilônia. E ele não tinha mais o altar, a Torá, a lei, os sacerdotes, os profetas que os ensinavam, os cânticos de Sião. Agora ele recebeu um outro nome, que indicava uma nova religião. Devia trocar Deus por Bel, o Senhor dos exércitos, por um ídolo. Agora, aquela aculturação babilônica
devia correr em suas veias. Essa era a situação do jovem Daniel. Mas apesar, queridos, de todas essas coisas, ele decidiu superar o seu passado de dor. Sabe, muitos de nós precisamos aprender isso. Quantos de nós carregamos o passado no nosso coração, as mazelas do passado, as dores do passado. E hoje nós temos uma confusão dentro de nós, isso nos impede de sermos até felizes, de sermos abençoados. O versículo 8 diz o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Irmãos, isso é uma decisão que nós precisamos tomar nesses dias. Muitos na sua vida não conseguiram superar as dores do passado, da sua vida. É interessante que o salmista escreve no Salmo 137, quando ele se reporta a esse momento, o Salmo 137 nos diz assim: às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então eles ficavam ali chorando, se lamentando, porque lá em Sião a vida era boa, né? Ele diz: os salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoa-nos alguns cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Sabe, eles não podiam mais cantar, as lembranças vinham, mas eles não podiam cantar, havia tristeza, havia amargura, havia dor nas suas vidas. Agora eu fico pensando, apesar dessa tragédia das suas histórias, a vida, sabe, meus irmãos, eu quero dizer que a vida é feita de decisões e de atitudes novas. Talvez você tenha sido molestado no passado, talvez você tenha tido algo terrível que aconteceu na sua vida no passado, e a sua lembrança, sempre aquilo está na sua lembrança, na sua mente, decepções, coisas que fizeram para você. A questão, meus queridos, não é o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer com aquilo que fizeram. Essa é a decisão. Precisamos ter melhores atitudes, maiores atitudes, e mudar a nossa história. Passar limpo a nossa vida. Então nós observamos que Daniel resolveu rejeitar as ofertas e as vantagens por sua fidelidade ao Senhor. Ele foi escolhido para viver uma vida de rei, tendo faculdade particular, de graça, com emprego de primeiro escalão, do maior império. Ele foi, eu diria, premiado. Parecia ser uma proposta irrecusável, mas, queridos, eu quero lhes dizer o seguinte, que todas as maçãs do diabo são bonitas, mas tem bicho, fazem mal, não prestam. Tudo que o diabo lhe oferecer nessa vida parece ser bom, parece, mas faz mal, está podre. Preste atenção, querido. Eu quero falar de alguns conceitos que devem ser observados, olhando para a história de Daniel e seus amigos. Preste muita atenção nisso. Primeiro conceito é que viver com fidelidade exige discernimento. Muita gente não discerne nada.
Nós devemos discernir os princípios que estão por trás das nossas ações. Qual é o problema de comer carne ou beber vinho no tempo de Daniel? Qual era o problema? Só que por trás daquela mesa real estava uma rendição de fé. Nos nossos dias, muitas vezes nós dizemos, mas o que tem? Qual é o problema? Todo mundo faz, isso faz parte, é assim mesmo. E nós não atentamos, não observamos, não discernimos o que está por trás das ofertas. O que tem eu vestir essa roupa curta? O que tem eu dar uma olhada no celular, na pornografia? O que tem eu ir numa balada? O que tem eu participar do carnaval? Percebam a sutileza, o que está por trás, o que tem eu contar uma mentirinha. Sabe, meus irmãos, isso é muito sério e muito grave. Precisamos discernir as coisas que estão acontecendo. A palavra de Deus nos convida, nos chama para nós discernirmos essas coisas, porque por trás dela estão coisas sutis do inimigo, e por trás daquela mesa real ali do rei, haviam coisas sutis para conquistar os jovens. Daniel se recusou. Daniel não aceitou. Amém? Segundo, viver com fidelidade exige da nossa parte uma decisão firme, uma atitude firme. Tem que ser uma atitude forte, ousada, corajosa. Você tem que tomar essa decisão antes. Isso tem que ser absoluto na sua vida. Você não pode ser guiado pelos aplausos nem gritos da multidão, como muitos estão indo. Você não é Maria, vai com as outras. Os 3 amigos de Daniel disseram mais tarde que estavam prontos a morrer, a não transgredir a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Disseram que serviam ao Deus não pelo que Deus poderia fazer por eles, mas pelo caráter de Deus. Ou seja, você serve a Deus porque você quer ganhar as coisas de Deus, você quer ser abençoado por Deus, ou você serve a Deus porque você o ama, porque você reconhece que Ele é o seu Salvador. E ainda em terceiro, viver com fidelidade exige correr riscos. Ninguém quer correr riscos, porque eles podiam morrer, estavam arriscando a própria vida, tomando aquela atitude, mas Daniel preferiu correr risco e violar sua própria consciência, preferiu a morte do que o pecado, agiu com fé, e por fé, e Deus o honrou por causa da sua fé. Meus queridos, viver com fidelidade exige perseverança, você tem que ser perseverante. Daniel não desiste do seu propósito diante da primeira dificuldade que lhe surge, que lhe aparece. Ele prossegue, ele insiste, ele não cogita de outra maneira, de outra possibilidade. Ele viveu como José no Egito, também que não aceitou. E ainda, queridos, viver com fidelidade exige criatividade, você tem que ser sábio. Imagine se Daniel dissesse, eu não vou comer carne. O guarda diria, mas o rei mandou. E Daniel poderia ter dito, azar do rei, eu sou crente, sou protestante. Sabe o que aconteceria? Ele morreria na hora. Mas então ele pede do copeiro, olha, nos dê legumes. Provem se nós daqui a um tempo não estaremos melhores do que os outros. Ele foi sábio, ele não confrontou, ele usou de sabedoria e foi honrado por Deus. Dá-nos 10 dias, experimenta 10 dias a gente, ele disse.
Aí eu fico pensando, irmãos, o que você faz quando alguém lhe oferece um cigarro? Ou lhe chama para ir uma balada? Qual é a sua resposta quando alguém lhe oferece um trago, uma picada, uma escapadinha para um motel? Sabe, meus irmãos, nós precisamos ser sábios nesse dia e ser criativos. Procure essa mesma pessoa que lhe faz essa proposta, convide-a para um culto, para um momento de adoração. Mostre para ela o outro lado mostre a sua vida. Seja criativo nos seus negócios, sem ser desonesto. Viver com fidelidade, meus amados, exige boas amizades. Apertados pelo mandato do rei, correm para os seus companheiros e eles juntos vão buscar a Deus em oração. Você tem um amigo de oração, um irmão de oração? Cultive isso é muito importante. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam também de pessoas. Precisamos de alguém para abrir o nosso coração, para compartilhar conosco, para ser suporte em nossas vidas. Quem é que está nesses dias ajudando você? Ou quem você está ajudando a crescer espiritualmente? Meus amados, viver com fidelidade é estar convencido de que Deus vai abençoá-lo pelo fato de você ser fiel a Ele. Tenha essa convicção, meu querido. Faça um teste com Deus. Na sua vida de oração, no seu dízimo, no seu casamento, Deus é fiel. Não transija com os valores absolutos de Deus. Saiba que Deus é fiel. Não negocie a sua fidelidade com Deus. O Senhor permanecerá sempre sendo fiel a você. Não deixe, por exemplo, que a amargura desses dias possa tomar conta do seu coração. Não deixe que o sucesso suba a sua cabeça e saiba que Deus é fiel. Eu quero terminar essa meditação, essa pregação, falando de 3 princípios de Daniel que eu aprendi. Primeiro, olhando para Daniel, eu vejo a firmeza dele em pequenas coisas que nos preparam. São pequenas coisas que nos preparam para grandes vitórias. Mais tarde, Daniel pôde enfrentar a cova dos leões. Pessoas caem em pecados sérios somente porque aprenderam a tolerar pecados menores. Você diz, não, mas é só um pecadinho. Isso não existe no reino de Deus. Não há pecadinho nem pecadão. Não tolere pecadinhos. Daniel não tolerou pecadinhos. Segundo, eles foram aprovados com destaques no exame feito pelo rei, porque Deus honra aqueles que o honram. Deus lhes deu inteligência, capacidade, entendimento. Deus quer que você seja cabeça e não cauda. E em último lugar, Daniel foi maior que a Babilônia. A Babilônia caiu, mas Deus sustentou seu servo. Daniel ficou de pé. Nabucodonosor morreu, mas Daniel continuou exercendo a sua bendita influência para com outras gerações, inclusive a nossa nesses dias. O que as pessoas falarão a seu respeito amanhã? Você já parou para pensar nisso? Que tipo de influência você deixará para as gerações futuras? Como você influencia na sua casa, entre os seus amigos, nas suas igrejas? Como está a sua vida? Como está a sua vida? Qual é a sua história? Deus tem se agradado de você? Deus está alegre com você? Como você tem vivido esses dias? Eu queria que você refletisse em tudo que nós falamos nessa noite.
e que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra no seu coração e lhe ajudar a ser melhor crente, melhor filho, melhor marido, melhor esposa, melhor irmão, melhor cidadão, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por tua graça, pela tua palavra e pela vida do teu povo. Senhor, abençoa teu povo, que essa palavra possa ajudá-los a serem melhores crentes, aproximá-los mais do Senhor. Abençoa a sua igreja nesses dias tão difíceis, Deus. Traz cura, traz graça, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar, tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar, em espírito, em verdade.
Graças a Deus, querido, que chegamos ao término desse culto abençoado, que Deus possa ter falado ao seu coração e fortalecido a sua fé, curado a sua alma. Meus amados, vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo culto, pela vida dos irmãos, a tua igreja, teu povo, fortaleça e abençoe, Senhor, sua igreja com a sua palavra, traga edificação, traga cura, derrama do teu Espírito, Senhor. Obrigado por esses momentos na tua presença. Nós queremos te pedir ainda por esta semana que teremos, que tu nos dê graça, que tu nos dê vitória, que tu nos guarde, Senhor, dessa pandemia, desse vírus maldito. Guarda teu povo, coloca o sangue sobre a casa, na ombreira da casa, da porta de cada um, Senhor, guardando, livrando de toda a enfermidade, Senhor. Cuida do teu povo, eu te peço assim no nome de Jesus, e dá-nos uma semana abençoada, suprindo todas as nossas necessidades, quer sejam físicas, quer sejam espirituais. Supra nossas necessidades nessa semana e nos abençoe. É o que te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a quem trouxe Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, as consolações e as virtudes do Espírito Santo, esteja com todos vós reunidos e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e sempre. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida e que você possa estar sendo guardado pelo Senhor, que o sangue da cruz esteja na ombreira da sua casa, guardando, protegendo, em nome de Jesus. Uma boa semana, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.